Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 18, verso 33, que diz: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Bom, queridos, essa pergunta de Pilatos, logo no início do interrogatório, é uma pergunta emblemática. Pilatos está perguntando simplesmente se Jesus é o ser humano mais importante da história de Israel, mais importante de que todos os profetas, mais importante do que Moisés, mais importante do que todas as figuras do Antigo Testamento, que era a Bíblia de então, né? Então a senhora pergunta: olha, você é o ser mais importante que pisou na terra, na história de Israel? Ele está fazendo alusão, claro, ao conceito de Messias, ou seja, aquele que Deus ungiria para trazer a vitória total e final ao mundo. O Salvador prometido por Deus ao longo de séculos. Imagine Deus fazendo uma promessa e repetindo essa promessa ao longo dos séculos. Eu farei, eu realizarei, eu trarei, eu enviarei o ungido para realizar o meu propósito maior na terra. Propósito maior dos céus, da glória de Deus na terra, será realizado por esse indivíduo chamado Messias, em hebraico, Cristo, em grego. Ele virá, um indivíduo, para realizar esse propósito maior. E Pilatos pergunta justamente isso: você é esse rei dos judeus? Você é o Cristo? E por que Pilatos pergunta isso? Porque, como diz Lucas no capítulo 23, que antes de Pilatos chamar Jesus, os líderes judaicos acusaram Jesus justamente disso. Eles dizem: olha, nós achamos este homem pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, o rei. Bom, e Pilatos se preocupa com essa questão, claro, porque ele era o governador de Israel. Então, se está vindo um rei, o famoso, não um rei qualquer de Israel, não um rei como alguém da descendência de Davi, não, mas esse não é o rei, esse é o maior de todos os reis da linhagem de Davi. Está vindo o grande, o supremo rei. Então é claro que Pilatos, governador, tinha que se preocupar com isso, porque poderia ser uma revolta, uma rebelião, alguma ação contra o Império Romano. Claro que Jesus não tinha qualquer tipo de intenção política e nem Deus nessa questão de Messias. Até hoje os judeus acham que o Messias será um Messias político. Alguém enviado por Deus para realmente conduzir a nação de forma política, de forma militar. Agora, pensar em Deus de uma forma tão mundana, tão terrena, que o grande propósito de Deus na Terra é uma ação militar, é um pensamento muito pobre, né? É claro que as intenções de Deus, as ações de Deus são muito mais profundas, alcançam níveis muito maiores, e geralmente Deus age, né, para resolver questões da profundidade, como o problema da queda, o problema do pecado, o problema da morte. E esses sim são inimigos que nenhum ser humano pode resolver de si próprio, senão Deus vindo à terra, senão Deus enviando o seu ungido. Bom, algumas promessas desse Cristo, deixa eu ler aqui para nós, por exemplo, Isaías capítulo 9. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu domínio e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e fortificar a retidão, a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Essa acusação levantada pelos líderes judeus, é claro que houve uma motivação realmente factual, algo que realmente aconteceu. Nós estudamos lá em João capítulo 12, quando Jesus
realiza a sua entrada triunfal em Jerusalém, diz que a multidão tomou ramos de palmeiras, saíram ao encontro de Jesus e gritavam: Hosana, Hosana, bendito o rei de Israel. Olha aí o termo, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Eles estão fazendo uma alusão, inclusive, ao Salmo 118. E Jesus, achando um jumentinho, montou nele, conforme está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que vem teu rei montado sobre o filho de uma jumenta. Então, Jesus, quando ele entra em Jerusalém, na sua última entrada em Jerusalém, ele monta num jumentinho, cumprindo uma das profecias que está em Zacarias capítulo 9. O rei, o grandioso rei, não viria uma pompa de um cavalo branco ou algo do tipo. Ele viria, como diz Zacarias capítulo 9, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho. Ele é justo e traz a salvação. Então esse é o rei prometido. Não é um rei militar, um rei militar vindo num jumentinho. Um rei político sendo humilde. Não. O verdadeiro rei, o verdadeiro ungido de Deus tem essas características. Assim como os servos dele. Os servos dele têm que ter essas características. De ser humilde, de não buscar glória própria, buscar ser elevado nas alturas e ser glorificado. Não. Ele é humilde. Ele usa jumentinhos, entre aspas, porque não quer explorar o povo, não quer saquear o povo para se exaltar. Então que a gente possa aprender com Jesus como é o reino de Deus, como Jesus conta tanto em suas parábolas. A gente precisa perceber em Jesus o verdadeiro caráter, a verdadeira vida em abundância. Vida em abundância é essa, de uma pessoa de humildade, de paz no coração, de uma pessoa que descansa em Deus, uma pessoa que sabe viver. Quem sabe viver não precisa de muito. Agora, quem não sabe viver, aí precisa de muito, porque ela precisa de 1001 coisas para ser feliz. Agora, quem sabe viver, tendo algumas coisas, ela já desfruta a vida, porque a vida por si só já traz grandezas imensas. A vida traz muitas belezas, traz muitos motivos para celebrar. Se você tem 1001 exigências para ser feliz, então não são as exigências a serem satisfeitas que precisam mudar. Você que precisa mudar, sendo uma pessoa não medíocre, que se contenta com qualquer coisa, mas que se alegra na grandeza da vida que já está disponível em nós. Está disponível ao nosso redor, está disponível em Deus, e você tem 1001 motivos para se celebrar. No sorriso de uma criança, na beleza da natureza, no frescor do vento, em simplesmente levantar, abrir a janela e ver o horizonte, o céu e ser feliz. Ser feliz não por causa das coisas lá fora, mas pelas coisas lá dentro. As pessoas que têm pouco dentro de si precisam de muitas coisas fora para alegrarem. E a pergunta é, o que você tem dentro de você? Jesus, ele propôs a vida em abundância porque ele a tinha. Mas como as Escrituras nos dizem, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Para pagar um imposto, eles tinham que pescar um peixe e pegar uma moeda dentro do peixe. Porque ele não tinha posses nem nada disso. Então essa não é a vida em abundância. A vida em abundância é aquela que se dá dentro do ser. Por isso que Jesus diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu acho que você já deve ter conhecido pessoas de vida muito simples, muito humilde, mas que do interior dela fluía rio de alegria, de vivacidade, de celebração, uma pessoa que estava sempre feliz, sempre contente, sempre em paz. Os milionários e bilionários, todos entupidos de remédios, todos com traumas, todos com problemas psicológicos mais diversos. Então não é o dinheiro que vai trazer a verdadeira paz. Jesus, o rei dos judeus, ele entrou montado num jumentinho, porque ele era humilde, mas ele trazia justiça e trazia paz. Então descanse nessa justiça e na paz dele e siga ele montado também num jumentinho, feliz da vida, porque sabe ser feliz da vida, na vida com Deus.
Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.